Nós conversamos com o seu Irineu Bringuente, na residência dele no Bonito. Hoje é dia 2 de março de 2025. Seu Irineu, quando o senhor era jovem, solteiro ainda e casado depois, morava no Jaguarta, né? Exato, sempre morei lá. Tá. E criava porcos. Porco. Antes de ser suíno. Isto, antes de vir para cá. Tinha porco, tinha vaca de leite, para o gasto, sabe? Não é que nem hoje que se tem vaca, o leite vai para o comércio. Naquela época era produzido, tirado o leite e era feito queijo. Era consumido na família. Sim. E como é que era a criação dos suínos? E se chamava ainda de porco, né? Naquela época era bem diferente de hoje. Naquela época, que nem eu estava te falando, nos lugares perto de casa, não longe, se usava um pequeno terrenozinho, se plantava pastagem para as porcas. Então, quando se desmamava os leitão, e muitas vezes se dava para elas, durante a gestação, se dava para elas aquele pasto, e dizia que aquilo lá se transformava em leite. Né? Então, fora dessa pastagem se usava batata, mandioca, abóbora. E não era que nem depois da integração que se vendia 20, 30 ou 50 cabeças de porco. Naquela época, quando se vendia muito, se vendia 7, 8, 10, e se puxava na cidade de Pumirim. O Domingos Bonissoni era comprador da Sadia, onde tem o Moacir Bonissoni agora, era o Domingos Bonissoni, e nós puxávamos porco de carroça, de lá onde eu morava até ali. E era tudo porco preto, porco comum. E dali era pesado e tinha um caminhão que levava para a Sadia de porco. Antes da integração. Depois, quando eu vim morar pro Bonito, eu não abandonei essa atividade, porque eu sempre gostei do porco. E mesmo o Nilo Peçanha e o Miro Rec tinha o chiqueirão ali, que eu tenho esse ali, de madeira. E eles também tinham porcos. E eu já levei os porcos que eu tinha lá, levei aqui e continuei, até chegar à integração, que depois todo mundo subiu para o Porco Preto. E as instalações também, foi feito tudo instalações novas. Essa ali uma, lá atrás tem mais duas. Essa era o chiqueiro de integração. Esse aqui era o chiqueiro que se terminava, o porco, e lá era tal de maternidade. O que quer dizer maternidade? É onde nós colocávamos as fêmeas e tinha uma fileira, uma baia que era só parideira, individual para cada fêmea. Aí ela criava os leitão, não tinha problema de esmagamento, porque ela era dentro de uma gaiola de ferro, que eu tenho até ali ainda. Né? E dos lados, então, tinha aquelas caixas que os leitão se protegia. Então, você colocava palha, ou maravalha, ou seragem, né? Principalmente na época de inverno. Que aí se abrigava. Né? Uhum. Mais ou menos assim foi. E como é que era o trato dos porcos da integração? Ali depois acabou com aquilo que eu comentei agora do porco comum, que foi o começo, e ali passou a um negócio bem diferente. Ali passou a ser trato tudo ensacado, naquela época vinha trato solto também, ração solta, né? Na maior parte, que nós puxamos, 28 anos fiquei no comércio, e nós puxava ração, concentrado, pré-inicial. O pré-inicial é dado primeiro para o leitão, aí tem uma ração especial que não lembro mais agora, que era para as fêmeas, para as porcas, e a terminação, que se chamava terminação, nós era ração de engorda, que é o que terminava. E vinha tudo ensacado da empresa, da Sadia. Então aquele negócio de abóbora, batata, essas coisas caiu fora tudo. Tudo para outro sistema de trato, de engorda. E outra coisa, o porco comum, nós quando entregava, nós não sabíamos a idade. As presas compridas assim, dizia que era 1 ano eles tinham. E quando começou a integração, não podia passar de 6 meses. Viu como é que é? O trato era tão eficiente que nem agora é. O frango, por exemplo, é a mesma coisa. O porco não é diferente. O porco com 5 meses não passa de 100 quilos.
né? É o trato, é o amônio, ou sei lá o que eles colocam dentro. Todo mundo se admirava, mas como mudou, né? Seu Irineu, e quando era o porco comum, preto, tá, vocês aproveitavam em casa, faziam banha, salame, trocava com os vizinhos, vendia o que sobrava. Exatamente. Tá. E quando veio a integração, vocês continuaram matando para o consumo de casa? Sim, porque a empresa autorizava cada lote de porco, um era para o consumo. Porque tinha um técnico que ele visitava uma vez por semana e ele já definia. Pode tirar um para o consumo de vocês, mas que até hoje gira ainda isso ali, pelo que eu estou sabendo. Naquela minha época da integração, o proprietário tinha direito de tirar um por lote, dizia, não é um por mês, um por lote. E um lote demorava quanto tempo? Recebia uns 4 meses, digamos assim, meio por cima, até chegar os leitões, até entregar. Até vir os leitões, começar a comer e até na hora da entrega, que não podia passar quase 5 meses. Tá. E os porquinhos nasciam de porcas na propriedade ou vinham da empresa? Não, na propriedade. Era tudo na propriedade. A empresa passou, boa essa pergunta, a empresa passou a entregar leitão depois de anos. Nós não partimos para isso, nós ficamos continuando, ninguém era obrigado. Né? Ninguém era obrigado. Aquele que queria só terminar o leitão vinha da empresa. Aquele que já tinha instalações, que não queria, era à vontade do proprietário. Como é que chamavam? Tem ainda placas aqui no Mário Zampiron, tem uma placa, Projeto 21, aquele da terminação, aquele que o cara terminava. Sim. E tinha uns quantos produtores que só produziam leitão. Aí desmamavam, daí ia entregar lá para o Irineu tem um chiqueiro, terminação, levavam. Sim, mas tinha quem tinha as porcas e criava os leitãozinhos das próprias porcas. Exatamente. Você vai para outro assunto, vai porque a luz está acabando. Tá, sim. Ok. Eu acho que era isso que nós ia ver com ele. Tá. Seu Irineu, uma última pergunta aqui. O senhor conheceu a associação rural que existiu em Fumirim? Nedi, para mim te afirmar, depois de tantos anos, eu vi muito falar. Inclusive, eu lembro muito bem que um dos líderes era falecido Padre Amélio, Fernando Scalvino, né? Lembro muito bem que era o primeiro líder. Pelo que eu sei, ele foi chamado presidente, não sei hoje, mas naquela época dizia presidente da Associação Rural, era o Padre Amélio. Né? Maiores detalhes eu não vi há quantos anos. Tá. O senhor não lembra mais, então? Eu lembro que depois passou a ser Copérdia. Tá? Eu lembro que depois da Associação Rural passou a ser Copérdia. Ok. Graça, tá? Muito obrigada. Gente, eu quero essa parte que virou Copérdia de novo. Tá. O senhor falar que a Associação Rural virou Copérdia, que caiu aqui, ó. O senhor pode falar de novo? Posso. Depois da Associação Rural, no qual o falecido Padre Amélio foi até presidente e era um dos líderes, passou a ser Copérdia. Associação Rural passou a ser Copérdia. Ok. Certo, então, Irineu. Então, assim, Irineu, um dia que nós se achamos, sem pressa, porque eu tenho os documentos do senhor lá que vocês assinaram da entrevista que nós fizemos do casamento. Sim. Tá, a lei dos casais. Eu preciso fazer o mesmo documento para isso aqui. Um giorno que se catemo, assinei, tudo bem. Sem essa pressa. Não tem pressa? Não. Bom, nós sempre estamos em casa. Se eu não estou aqui, eu estou ali para o fundo. Sim, senza pressa, perché abbiamo bisogno di questo documento
perché se poi mi mettere nessuno ti un film senza averla. Já me dou. Tá bom. Na hora que vocês querem subir, que querem vir aqui,